O tema de hoje é um tema bem básico. Todo mundo já ouviu falar e pode ser que você não saiba a definição, o que se trata exatamente, mas você pode ter uma noção do que é, porque a gente fala sobre isso o tempo inteiro, muitas vezes durante toda a nossa vida, todo mundo sabe mais ou menos ali do que está falando. E, principalmente, nos últimos tempos, a gente tem falado ainda mais sobre isso por conta das desigualdades que a gente tem presenciado e que tem aumentado nos últimos anos, sobre as questões, desigualdades nos aspectos sociais, econômicos, culturais. E o tema que trata sobre isso e que é tão falado nesses últimos tempos é a empatia. E por que eu achei interessante e relevante, principalmente, de falar sobre empatia aqui em um perfil que fala sobre sustentabilidade? Porque, assim como eu falei, é um tema básico, e básico, o próprio nome já diz, vem de base. Então, a gente precisa, para a nossa mudança de hábitos acontecer, a gente precisa ter uma base bem estabelecida. Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente vai colocar ali um tijolinho em cima de tijolinho. E para a casa ela conseguir ser construída, para conseguir chegar nos tijolos de cima, você vai precisar ter uma base bem sólida, uma base estável, porque senão você não consegue desenvolver essa construção, no caso dessa casa, mas também isso serve para a sua mudança de hábitos. Então, se você não tem uma base bem estabelecida, se você não sabe no que você vai se basear, qual é o seu motivo por trás da sua mudança, você não vai conseguir levar, você não vai ter disposição para levar a sua mudança de hábitos para frente. Então, por isso que é importante a gente falar sobre sustentabilidade quando falamos da nossa mudança de hábitos, porque estamos falando de formar uma base sólida que vai possibilitar a gente colocar esses novos hábitos em prática. Então, mesmo sendo um tema batido, nunca é batido o suficiente a ponto da gente não precisar mais ou não dever mais falar sobre ele, discutir sobre ele, e principalmente nos avaliar sobre a nossa empatia, como que a gente tem exercido a nossa empatia, como que a gente tem sentido a empatia com o outro. E, para começar, eu vou começar com o conceito de empatia, né, pelo dicionário, que diz que é a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, também em relação à compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outros, e também qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo ou uma cultura. E aqui também eu adiciono a qualquer ser vivo ou alguma situação, algum ambiente, que aí também vai da questão de questões sociais quanto de questões ambientais também. Então, eu acho que, para mim, a empatia, ela se alastra em diversos cenários, não só sobre eu e outra pessoa. E por que é importante, né, como eu falei, falar sobre isso aqui nesse perfil que fala sobre sustentabilidade e sobre mudança de hábitos? Porque, voltando lá na primeira live que eu fiz aqui no perfil, que eu falei sobre os 4 princípios da sustentabilidade e que eu sempre volto a falar deles, porque, como o próprio nome já diz, os princípios da sustentabilidade, né, da nossa mudança de hábitos, então a gente sempre tem que estar voltando para ter essa base bem estabelecida. E esses 4 princípios, eles são a sensibilização, a conscientização, priorização e a ação. E o primeiro princípio, o primeiro passo, que esses passos são as etapas que a gente vai passar durante a nossa mudança de hábitos, é como a gente consegue formular o hábito que a gente quer mudar e colocar ele em ação e transformar nossa rotina e, consequentemente, transformar nossa vida para alcançar uma vida mais sustentável. Então, o primeiro princípio é o da sensibilização. Então, é o nosso primeiro passo, quando a gente decide que é importante, a gente vê que é importante transformar nossos hábitos, o primeiro passo, a primeira etapa é a da sensibilização. E a sensibilização é você buscar ou você descobrir uma causa que te toca, que te sensibiliza e que vai ser o motivo maior, o propósito maior para você sair do lugar que você está hoje e você buscar uma mudança e você executar essa mudança na sua vida.
é o que te faz querer sair da sua zona de conforto, né? Então, você precisa ter um motivo muito relevante para você, muito importante, muito especial, que vai te fazer sair do lugar que você está, né? Da sua preguiça. E vai, enfim, te colocar aí no movimento que você deseja para você. E aí, abrindo um parênteses aqui, essa semana eu sigo um famoso que colocou uma caixinha de perguntas. E aí, uma das perguntas que fizeram foi assim: o que eu faço para sair da minha zona de conforto? Tipo, era algo do tipo, não consigo sair, o que é que eu faço para sair da minha zona de conforto? E ele respondeu: para que você quer sair da sua zona de conforto? Se o seu motivo não é grande, forte o suficiente, relevante o suficiente para você, a ponto de não te fazer sair, não te fazer mudar, então para que você vai mudar? Você vai mudar só porque você acha que é certo, só para imitar alguém, só porque você olha e você pensa, eu devia estar agindo de forma X, mas você só vai mudar por isso, por, sei lá, convenção, por senso comum? Não, a gente tem que encontrar algo que realmente vai mover a gente, porque senão essa mudança ela não vai ser real. Não adianta a gente querer mudar por mudar, a gente tem que ter uma base, a gente tem que enxergar um motivo, algo que vai nos mobilizar de tal forma, como eu falei, que vai nos tirar do nosso comodismo, da nossa preguiça, dos nossos padrões. Então, algo tem que mexer realmente lá dentro da gente para a gente conseguir mudar. E essa primeira etapa da sensibilização, ela pode parecer simples, porque só é eu conseguir encontrar ou eu definir para mim algo pelo qual vale a pena eu sair do meu conforto, eu sair do lugar que eu estou. Mas, apesar de parecer simples, por que é que tem tantas pessoas, a maior parte das pessoas ainda não despertaram para a necessidade de mudar de hábitos e adotar hábitos sustentáveis? Porque as pessoas elas não passam dessa primeira fase, que é a mais simples, mas ao mesmo tempo é um paradoxo, é a mais complexa, porque você precisa se importar genuinamente com algo, e isso não vem de uma hora para outra. E as pessoas, elas não estão, elas não, a gente foi feito, eu já falei aqui outras vezes também, a gente foi feito para poupar energia. Então a gente vai querer fugir dos motivos que façam a gente mudar a nossa realidade. Então a gente fica aí se auto-sabotando e as pessoas não têm o interesse de ficar pensando, ficar se questionando e ficar refletindo criticamente sobre as nossas próprias ações. Então, apesar de ser o passo mais simples, ao mesmo tempo é o mais complexo, por mais contraditório que seja. Mas, justamente por isso, por a gente ter que encontrar uma causa e essa causa ela servir como nosso propósito maior para guiar a nossa mudança, é que tem tudo a ver com a empatia, porque a gente precisa sair de somente o meu bem ou o que eu quero para mim e a gente começa a enxergar além. O que a minha mudança de atitude ela vai gerar em outra pessoa ou em outro contexto, em outra realidade. Então, a empatia tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a gente conseguir se colocar no lugar do outro, como eu falei lá no conceito, né, da palavra. Então, por isso que tem tudo a ver eu falar de sustentabilidade e empatia, porque a empatia, ela tá ali ligada com o primeiro princípio da nossa mudança de hábitos, que é a sensibilização. E é isso, né? A gente mudar, sair da nossa realidade e se propor a mudar a realidade dos outros e a nossa própria, porque para servir o outro, a gente acaba nos servindo também. Isso acaba voltando para a gente quando a gente se doa para alguém ou para algo, para alguma causa, e isso, direto ou indiretamente, isso volta para a gente. Mas como assim volta, né? Por que que volta? Como que isso acontece? Porque a empatia, ela é natural do ser humano. Então, nos stories hoje eu até botei lá, se eu fiz uma pergunta se a empatia, ela é inata ou ela é desenvolvida. E ela é inata. A gente nasce com o dom ou com a característica ou com a sensação, não sei como descrever, da empatia. A gente já nasce com isso na gente. E é até interessante, quando eu estava estudando para fazer o roteiro dessa live,
eu vi uma informação que eu achei muito legal, que é os bebês, quando colocam vários bebês juntos e um bebê chora, provavelmente todos os outros, ou a grande maioria dos bebês, eles vão chorar também. E isso é um traço de empatia. Claro que o bebê, sendo um bebê, ele não tem noção de que aquilo é uma característica da empatia, ou enfim, ele não tem a noção de nada. Mas é justamente por isso, por ser tão inato a gente, que nesse momento que o bebê não tem nenhuma formação de individualidade nem nada, ele não consegue enxergar, ele não consegue ter a dimensão do filtro entre o eu e o outro. Então, ele simplesmente, automaticamente, ele reflete as mesmas atitudes dos outros bebês. E até também outro ponto interessante é que bebê muitas vezes sente os sentimentos da mãe ou do pai quando estão tristes, eles vêm, trazem um brinquedo ou fazem um carinho. Animal também tem isso, né? Às vezes eles sentem, e a gente não precisa falar, ainda mais animal, que se a gente for considerar que eles não entendem o que a gente fala, mas eles sentem as nossas emoções quando a gente está feliz, quando a gente está triste, e isso também é uma característica da empatia. Só que nessa questão do bebê é isso, é muito também ligado à questão do desenvolvimento infantil, né? Então tem várias outras características aí no meio, mas também é um traço da empatia na gente. E aqui eu quero contar uma história engraçada. Que eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito calma. Sempre fiquei no meu cantinho, eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre fui calma de forma geral. E uma vez eu fui no shopping com os meus pais. E eu vi uma criança se jogar no chão, não sei por qual motivo. Eu tinha uns entre 3 e 5 anos. E uma criança se jogou no chão, começou a espernear e chorar. E eu, brilhantemente, decidi fazer o quê? A mesma coisa. Eu me joguei no chão e eu comecei a chorar, espernear no meio do shopping. E eu lembro dessa história, eu lembro exatamente, eu lembro dos detalhes, porque foi simplesmente o pior castigo que eu já tive na minha infância. Foi esse. Mas, e é isso, né? Claro que tem um viés da empatia aí. Claro que, assim, eu não esperneei e me joguei no chão para querer me colocar no lugar da criança que estava fazendo isso. Não é isso. Claro que tem a questão do reflexo infantil de querer imitar o outro. Mas aí essa questão da imitação, ela não deixa de ser uma forma de nos colocar no lugar do outro, né? Independente de qual é o nosso motivo para fazer isso, ou se a gente está brincando, ou se é instintivo, se é automático, se tem consciência, se não tem, mas a imitação, ela é uma forma, né, da gente imitar o outro, a gente se colocar no lugar do outro, a gente fingir que é o outro. E a empatia, ela tem isso. Então uma coisa interessante aí para a gente pensar. E com o tempo, né, então a gente já nasce os seres vivos, eu, aqui falando especificamente de homens humanos, mas eu acredito que os seres vivos de forma geral, né, eles já nascem, a gente já nasce com essa característica inata a gente já nasce com a capacidade de sentir empatia, mesmo que pode ser que a gente não desenvolva ao decorrer do tempo, mas a gente já nasce com a capacidade de sentir empatia pelo outro, mas com o tempo a gente se afasta disso e nos distanciamos dessa noção, né, de empatia, porque a gente fica imerso na nossa própria realidade. A gente vai criando uma bolha ali, que só o que importa somos nós mesmos. O que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, nossos desejos, nosso contexto social, financeiro, e a gente vai criando ali uma redoma. E a gente só consegue olhar para a nossa própria vida. É como aquele negócio do cavalo que bota assim, em charrete, que bota a viseira no cavalo e que o cavalo só consegue olhar para frente, ele não consegue mais olhar para os lados, né? Então a gente, com o tempo, enquanto o bebê ele já nasce com isso automático de ver o outro e de sentir as emoções de quem está próximo a ele, a gente vai se desenvolvendo e por conta de todas as características sociais na sociedade como um todo, a gente vai desenvolvendo várias características que vai diminuindo, vai nos afastando dessa nossa característica natural e vai nos tornando seres egoístas e individuais.
Ou seja, né, a empatia, ela é nossa por natureza, mas a gente se afasta da nossa natureza ao decorrer do tempo e, consequentemente, a gente se afasta da nossa empatia. Então, a gente precisa reaprender a ver o outro. Principalmente que hoje nós vivemos na era do individualismo, né? Que reduz como eu falei, a gente vai se tornando mais individual, mais egoísta e a gente vai se afastando da nossa capacidade de ser empático ou da nossa empatia de forma geral. E principalmente, né, que hoje em dia a gente tem interagido cada vez mais com telas, com máquinas, com algoritmos, principalmente aí nesses quase 2 anos, isso se intensificou ainda mais. E, por exemplo, nas redes sociais, para quem trabalha com redes sociais, né, a gente lida com algoritmos que a gente não sabe como funcionam. A gente trabalha para algoritmos que a gente não sabe como eles funcionam. Eu tenho um chefe, eu trabalhando aqui na rede social, nas redes sociais, eu tenho um chefe que eu não sei, eu não conheço quem ele é. É uma máquina, sabe, que dita como que eu tenho que produzir, o que eu tenho que produzir. E isso influencia muito nas nossas relações, na forma que a gente se comporta, na forma que a gente vê o outro. E cada vez mais nisso da gente ir só se vindo cada vez mais sozinho nisso. Então a gente sempre só vai se voltar o nosso olhar para os nossos próprios interesses. E é isso, né? As relações hoje, elas acabam sendo muito baseadas nisso. E principalmente pelo próprio sistema capitalista que a gente está inserido, que propõe, que motiva uma competição constante. Então, o tempo inteiro, quando a gente passa lá daquela fase do bebê, a gente já começa a receber todas as informações que a gente tem que competir, que todo mundo é nosso rival o tempo inteiro e a gente tem que estar lutando pelo nosso espaço e eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que conquistar mais que os outros, eu tenho que estar acima dos outros, eu tenho que ter posições melhores que os outros. É sempre todo mundo competindo com todo mundo. E não uma noção de coletivo, de vamos construir juntos e se eu ganho, outra pessoa também ganha e vamos discutir em conjunto, vamos buscar pontos comuns e que essa realidade ela é possível, porque é o que a gente foi criando com o tempo, que foi nos afastando dessa noção, né, do coletivo e do que é bom para a maioria e foi focando no indivíduo. Isso é uma característica do sistema, não é algo que é assim e sempre será. E assim, nós vamos ficando mais egoístas e voltando nosso olhar só para os nossos próprios desejos, para as nossas vontades. Mas tá, né? Por que eu vou querer desenvolver minha empatia se eu estou vivendo muito bem hoje? Eu tenho um trabalho bom, eu ganho muito dinheiro, eu tenho uma família estável, eu tenho tudo que eu quero, eu viajo para onde eu quero, eu não preciso me preocupar com nada, tudo para mim é muito tranquilo, minha vida é ótima, não preciso me preocupar. Para que eu vou querer desenvolver ou aperfeiçoar minha empatia para eu me sentir o efeito ou me influenciar pela dificuldade ou pelo sofrimento do outro. Para que eu vou querer me importar com isso se eu estou muito bem, obrigada, minha vida está maravilhosa? Para que eu vou querer sair disso e começar a me importar com alguém que eu nem conheço ou que não tem nada a ver, que nem mora perto de mim? Por que eu vou querer desenvolver isso? E assim, eu acho que para quem tem esse pensamento, não adianta nada eu chegar aqui e propor uma conversa sobre empatia e falar que é bom você desenvolver sua empatia pelo coletivo, porque se você faz algo para alguém, então em algum momento isso vai voltar para você, você está criando um mundo melhor de certa forma, você está contribuindo para isso com o que você acredita. E você pode fazer sua parte, porque a sua vida pode estar boa, mas a de outras pessoas pode não estar, e você pode ajudar com isso. Enfim, eu acho que não cabe eu chegar aqui e ter uma conversa dessa com alguém que está muito focado nessa questão do indivíduo, né, do egoísmo. Então, eu acho que vale muito mais a pena eu chegar aqui e propor uma discussão para uma pessoa que pensa dessa forma, trazendo benefícios para que ela terá individualmente. Então, o que é que você, no seu indivíduo, na sua caixinha, ganha, se beneficia
ao colocar em prática, né, ou ao aperfeiçoar, ou ao praticar a empatia na sua vida. E a visão que eu tenho sobre isso é que, como a empatia, né, pelos motivos que eu já falei antes, ela vem ficando cada vez mais escassa no mundo que a gente vive, as pessoas que desenvolvem essa característica, elas se destacam. Elas vão ser pessoas de destaque, elas vão ser pessoas relevantes no contexto em que elas estão existindo ou que elas estão participando. Geralmente, pessoas que desenvolvem ou que aprimoram a empatia, elas serão pessoas grandes líderes, porque elas são pessoas que sabem ouvir o outro, as pessoas gostam de serem ouvidas, elas se sentem especiais. No momento que você para ouvir outra pessoa, ouvir o que a pessoa está sentindo, ouvir a história de outra pessoa, aquela pessoa já te olha de forma diferente, ela já te vê como uma referência. Então, são pessoas que vão ter esse dom aí, essa característica mais desenvolvida da escuta. Provavelmente serão pessoas mais flexíveis, são pessoas que vão promover um ambiente mais agradável para si próprio e para os outros, e tudo isso vai gerar aí, provavelmente, uma pessoa de sucesso dentro do seu círculo social, né? Um profissional e um indivíduo de sucesso, um líder, uma pessoa que tem uma imagem relevante, que tem uma imagem de destaque. E eu imagino que todo mundo queira isso, né? Todo mundo quer ser bem visto no seu círculo social, como eu falei, ou no seu trabalho, quer ser bem-sucedido profissionalmente, e a empatia, ela tá aí para te ajudar com isso. Então, se você quer aumentar a sua relevância, eu aconselho que você se proponha a praticar mais, aperfeiçoar a sua empatia. Mas isso, estou falando para quem quer se voltar apenas para o ganho individual. Não que, assim, quando você exerce sua empatia, você ganha tanto no nível individual quanto no coletivo. Mas eu foquei no nível individual para quem apenas se interessa em seus próprios ganhos, né? Mas quanto a empatia é o ganho mais amplo, né? É um ganho coletivo, numa escala mais ampla. Então, quando exercemos a empatia, conseguimos desenvolver certas habilidades, nos doamos para certas causas e decidimos transformar, né, alguns aspectos da nossa vida. Então, acabamos fazendo nossa parte, criando um mundo melhor em que a gente acredita. Então, é isso, é a gente fazer nossa parte rumo a um caminho que a gente acha que é o mais correto e que é o que a gente sonha, que é o que a gente deseja, que é o que a gente estima. Então, colocar nossa empatia em prática, exercer nossa empatia, também é isso. É a gente seguir rumo ao mundo que a gente deseja e acredita. E outro motivo que também me fez assim despertar para esse tema da empatia, para trazer aqui para essa live, é que cada vez mais que eu entro e que eu entro nesse mundo e que eu estudo mais e que eu busco entender mais sobre essa questão da sustentabilidade, da mudança de hábitos para alcançar uma vida mais sustentável, eu cada vez vou tendo mais a noção, a plena noção de que a mudança de hábitos, ela realmente ela não é para todos. Infelizmente, ela não é para todos. E pelo motivo que eu também sempre bato aqui na tecla, que é a questão do poder de escolha. A gente vive em um mundo que a grande maioria das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não possuem poder de escolha nenhum. Então, se a pessoa não tem poder de escolha, como é que ela vai estar pensando em mudar de hábitos que sequer ela tem e ainda pensar em hábitos sustentáveis? Tipo, é uma coisa que está muito longe da realidade, da maior imensidão de pessoas que existem no mundo. Mas ainda assim, existem muitas e muitas pessoas que têm o poder de escolha, que são minoria, sim, são minoria, mas não é porque é minoria que é uma parcela insignificante. É uma parcela que importa, é uma parcela grande. Se for comparar a maior parcela, né, a maioria das pessoas que não tem poder de escolha, claro, é muito menor. É uma imensidão de pessoas que não têm poder de escolha. Mas isso não desmerece a importância e a relevância da parcela, que é a minoria, mas que tem o poder de escolha. E por isso eu continuo defendendo a importância de mudar os nossos hábitos individuais, porque eu acredito que essa parcela, se ela pode fazer diferença, então a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade que a gente tem de poder fazer a diferença que a gente espera. Mas
voltando para a questão do poder de escolha, né? De quem não tem o poder de escolha. Por que eu acho importante falar sobre empatia? Porque, como eu falei, a empatia ela não depende do seu grau social, do seu nível financeiro, da sua condição cultural, nada. A empatia ela já nasce com a gente, é uma característica do ser humano, como eu estou falando desde o início aqui. Então, não importa se você tem poder de escolha ou não, é algo que qualquer pessoa pode praticar, pode desenvolver, pode aperfeiçoar. E por isso eu acho muito importante da gente falar, porque é um ponto que não há segregação de quem pode e quem não pode. É uma coisa que qualquer pessoa pode colocar em prática. Então, a gente deve sempre focar em pontos que vão ali alcançar alcançar mesmo a maior quantidade de pessoas. E esse ponto da empatia é um ponto aí unânime entre todos. E tá, né? Algumas formas da gente pensar sobre empatia. Eu sugiro, como sempre, um momento de reflexão, um momento que você pare para pensar. Como é sua vida hoje? Você vive bem? Você tem uma casa para morar confortável? Você come o suficiente? Você consegue se nutrir? Você consegue você tem acesso à educação? Você tem um nível financeiro bom? Você tem pessoas próximas que te acolhem, que te apoiam, seja sua família, seus amigos, seu relacionamento? Como é sua vida hoje, sabe? Quais são as coisas boas que você já passou? Quais foram os desafios? Quais são as oportunidades que você já viveu na sua vida? Para um pouco para pensar assim, nesse aspecto bem geral assim da sua vida, do que você tem, do que você já teve e do que você é capaz de conquistar, que você estima. E pense assim, você acha justo que todas as pessoas do mundo tivessem as mesmas oportunidades que você? Mesmo que no nível básico, que as pessoas, todas as pessoas do mundo, que não sobrasse ninguém, que todo mundo tivesse uma casa, tivesse comida, tivesse acesso à educação, tivesse oportunidade de trabalho. Você acha que seria justo que todo mundo tivesse acesso a isso? E partindo disso, se você acha justo, você acha que no momento que todas as pessoas tivessem acesso às mesmas oportunidades que você, no mínimo, né? Você acha que você viveria num lugar melhor? Que o mundo seria um lugar melhor? Porque, olha a linha do meu raciocínio. Se eu acordo um dia bem, se eu tomo um bom café da manhã, se eu saio para fazer meus exercícios, eu vou para o meu trabalho, que é um trabalho que eu escolhi, que eu gosto, que eu me sinto bem fazendo aquele trabalho, eu volto para casa com segurança, eu tenho a minha família, eu tenho pessoas próximas a mim especiais. Dificilmente, muito dificilmente eu vou tratar alguém mal. Seja na rua, alguém que eu não conheço, como eu vou fazer um trabalho ruim, vou fazer um mau serviço no meu trabalho, como dentro de casa. Então, se eu tenho uma vida boa, se eu tenho uma boa qualidade de vida, dificilmente eu vou fazer mal a algo ou a alguém, eu vou tratar alguém mal, eu vou me comportar de uma forma ruim. E é isso, quanto mais pessoas viverem de forma digna, melhor elas vão tratar os outros e a você. E por isso eu falei também que a empatia ela sempre volta para a gente, porque no momento que a gente se doa para algo além de nós, isso vai reverberando por toda a sociedade. E isso volta também, é uma construção de uma sociedade melhor, de um mundo mais igual, de um mundo melhor de forma geral, né? Então, por isso que a empatia ela volta para a gente, porque quando você luta por uma causa, você se propõe a mudar seus hábitos, você está ali plantando uma sementinha, dando o seu passo em direção ao mundo que você acredita, você está fazendo o que pode para tornar o mundo um lugar melhor. E esse mundo melhor é o mundo que você vive, então isso vai voltar para você. E aí, por fim, eu separei alguns pontos 3 pontos para a gente exercitar a nossa empatia. Então, tá, eu já pensei, já refleti, já entendi que a empatia nasce comigo, já sei que eu posso desenvolver minha empatia.
Inclusive, aqui também é outro parêntese, eu acho que empatia é uma coisa que devia ensinar na escola. Eu defendo muito essa ideia, porque eu acho isso, a gente vai se afastando dessa noção e que é isso que vai guiar o nosso desenvolvimento, não só pessoal, mas o desenvolvimento do mundo social. Então, eu sou a favor 100% de que tem uma matéria na escola, de verdade. Estou falando rindo, mas é verdade. Que ensine sobre empatia, sobre solidariedade, para a gente enxergar as diferenças, a gente saber acolher as pessoas. Eu acho isso super importante, porque apesar de ser algo inato e que nasce com a gente também precisa aprender a colocar em prática, né, e a lidar com isso e aprimorar. Mas, enfim, voltando. Já entendi que eu preciso desenvolver, já vi como a empatia ela ocorre na minha vida, como que eu pratico ou se eu não pratico, se é algo que eu tenho me importado, ou se é algo que eu realmente tenho deixado de lado, estou vivendo muito só o meu mundo, mas como é que a gente exercita a nossa empatia? Eu separei 3 pontos, como eu falei. Então, o primeiro ponto para a gente exercitar e aprimorar a nossa empatia é escutar o outro dando real atenção. E, assim, não é porque você vai desenvolver empatia que você precisa agora sair ali na rua e sair conversando com as pessoas no meio da rua. Não é isso. Você pode desenvolver empatia com pessoas próximas a você. Então, quando alguém da sua família, quando um amigo seu te procura para conversar, você realmente presta atenção no que aquela pessoa está falando? Você realmente para ouvir e para falar assim, pô, eu entendo o que você está passando, eu imagino o que você está sentindo. Você realmente tira esse tempo para pensar, poxa, essa pessoa está me contando sobre isso, seja um momento difícil, seja uma conquista, algo bom. Pô, essa pessoa está passando por isso, eu consigo sentir a felicidade que ela está sentindo, eu consigo sentir a dor que ela está sentindo, e eu vou estar aqui só presente. Não é nem ter conselhos ou ter o que dizer, saber o que responder exatamente, mas é você ouvir a pessoa, como eu falei na questão lá dos líderes, né? De ser um bom profissional, de ser uma pessoa que sabe ouvir o outro. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é não julgar. Então, quando a gente ouve alguém, a gente também não pode julgar, porque a gente tem que partir do princípio de que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem suas preferências, suas opções, suas escolhas, e a gente não pode determinar para o outro o caminho que a pessoa deve seguir. As pessoas têm livre-arbítrio e elas têm a sua própria capacidade de definir o que elas querem para suas vidas, e a gente não pode colocar o nosso juízo de valor sobre outra pessoa. O que a gente pode fazer é, a partir da ação do outro, a gente vê o que não queremos para a nossa vida, mas aí é o que a gente coloca em prática nas nossas escolhas. Mas a gente não pode ouvir o outro e julgar. Ou poder pode tudo, né? Mas isso não é um ato que vai permitir que a gente desenvolva a nossa empatia. E o terceiro e último ponto, que é muito importante, é exercer o senso crítico sobre nós mesmos, que eu sempre falo sobre isso aqui, porque é muito importante para a nossa mudança de hábitos que a gente sempre pense criticamente sobre os nossos padrões, nossos comportamentos, os nossos hábitos, porque só assim a gente consegue mudar. Se a gente não sabe o que a gente faz no hoje, a gente não vai saber para onde que a gente vai. Então a gente sempre tem que estar enxergando para nós próprios. E quanto à empatia, né? O que isso tem a ver? Porque você pensar como é a sua realidade hoje, né? Quais são suas opiniões, o que você acredita, o que você gosta, o que é que você não gosta, o que você não acha certo, o que você acha certo, o que você acha certo, o que você acha errado. E você ter noção, assim, de todas essas noções, né, que te guiam hoje. E você saber e você aceitar que você pode não estar certo. O que você pensa hoje, toda a sua visão de mundo, ela pode não ser a mais correta do mundo, ela pode não ser certa. Você pode estar pensando tudo errado, ou você pode estar pensando algo certo, mas que pode ter ali algum ajuste. E quando a gente aceita que nós podemos estar errados sobre nossas próprias convicções, a gente se abre a ouvir os outros. Porque se eu não considero que a minha realidade é uma verdade absoluta, então eu me abro para saber quais são as realidades ao meu redor. Eu começo a me interessar pela realidade, pelas visões do outro.
Eu começo a ouvir porque eu penso que o outro, ele pode trazer algo para mim que vai me enriquecer, que vai me acrescentar em algo e que pode fazer com que eu mude a minha opinião. Porque é isso, a minha opinião, ela não é fixa e ela não é uma verdade absoluta. Então, a gente sempre está pensando criticamente sobre as nossas próprias ações. Também é uma forma de exercer a nossa empatia e aceitar que o outro, ele também pode estar certo. E mesmo que o outro pense diferente de nós, a gente pode sempre tentar buscar pontos em comum dentro das nossas visões. Então, pode ser que eu e outra pessoa aqui do meu lado, a gente pense totalmente diferente, opostos sobre religião, por exemplo. A gente pensa em... Nossas religiões são completamente opostas, a gente acredita em coisas muito diferentes. Mas, no final, a raiz da nossa crença não é um amor maior, uma crença de que... uma fé, enfim, seja lá o que for. Então, a gente sempre, mesmo que tenham pontos divergentes, a gente sempre pode estar buscando analisar o ponto em comum que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta ou em contextos diferentes que a gente. E, para recapitular tudo isso que eu falei aqui, por que eu falei de empatia, só para fechar a live, eu vou fazer um resumo rápido, só para a gente não esquecer, não deixar passar tudo que eu falei. Trouxe muitos exemplos. Mas aqui, no contexto da mudança de hábitos sustentáveis, a empatia, ela se destaca na definição da causa, quando a gente define a causa, né, o propósito que vai guiar a nossa mudança de hábitos. Então, que é o motivo que vai te motivar a colocar essa mudança em execução. Então, a empatia, ela é a chave para você sair da sua zona de conforto, porque é a partir da empatia quando você consegue olhar para outra realidade, para outra pessoa, para outro ser, para outro ambiente, outro contexto que não é o seu, e você consegue se tocar com aquilo, é porque você está exercendo a sua empatia, você aprimorou sua empatia a ponto de se sensibilizar com aquilo, e esse ponto da sensibilização, ele vai se tornar o seu propósito e ele vai mover a sua mudança de hábitos, a sua transformação de vida. Então, essa live, ela é um convite para que você pense sobre a sua empatia, o que você tem sentido, como que você vê que você tem saído aí nesses tempos, se você tem colocado sua empatia, tem exercido, tem aprimorado, tem pensado sobre isso, não tem pensado sobre isso. Então, é um convite para você pensar em todo esse cenário e desenvolver isso aí na sua vida. Foi isso, gente. Deixa eu ver se... Calma aqui. Eu não estou vendo o celular, não sei como é que eu vou fazer. Calma. Eu vou ficar... Obrigada, gente. Calma que estou lendo os comentários. Acho que é para todos, contudo, entendo que a opção nem sempre está disponível. A exclusão social é terrível mesmo. Empatia é um tema muito relevante. Olá, oi! Se pôr no lugar do outro sempre. E é isso. Essa questão dos hábitos sustentáveis, de ser para todos, é isso. De ser para todos, é para todos. Devia ser. O difícil é que todos consigam ter acesso às mudanças necessárias, né? A todas as ferramentas necessárias, mas sim, é para todos. E a gente luta para que chegue a todos, né? E sobre se pôr no lugar do outro sempre. Sim, exatamente isso. Se colocar no lugar do outro sempre. Mesmo que seja difícil, porque às vezes é difícil a gente sair da nossa própria realidade, né? Porque é muito confortável a gente só ficar no nosso conforto, na nossa vida. Às vezes é difícil, às vezes a gente nem tem noção do que o outro passa para conseguir se colocar no lugar dele, né? Mas é importante que a gente tente aí aprimorar isso e colocar cada vez mais em prática. E é isso, deixa eu ver se tem mais comentários novos. Não, é isso. Obrigada, gente, todo mundo que participou, todo mundo que apareceu, todo mundo que entrou, que ficou até o final, que entrou no início, ficou até o final. E no YouTube também, obrigada a quem entrou durante esse tempo. Não tem nenhum comentário aqui, mas tem pessoas assistindo. E muito obrigada e até semana que vem. Tchau!